Olá, olá! Estamos ao vivo! Vamos chegando aí, todo mundo! Por hoje a gente começa o nosso circuito Hero de Negócios. E aí, vamos entrando. Opa, a Carol já entrou! Carol, já vou te chamar aí, deixa só todo mundo entrar. Todo mundo, sejam bem-vindos à nossa segunda live do nosso Circuito Hero de Negócios. O mês de outubro é super especial pra gente e a gente resolveu fazer aí um grande circuito para compartilhar com vocês muito conteúdo. E hoje eu tô aqui como host. Para quem não me conhece, eu sou a Cibele, sou diretora de People e Cultura aqui da Hero. E hoje a gente tem uma convidada super especial e que a gente vai fazer muitas perguntas para ela, a gente vai poder trocar muitas... Opa, deixa eu ver, Soraya chegando, Gabi, tudo bom? Otávio, vão chegando. O áudio tá legal, gente? Tá tudo certo? E, por favor, sinalizem aí, Mari, se tá tudo legal. Acho que todo mundo tá. Olá, Soraya disse olá. E aí, Soraya, tá ok o áudio? Tudo certo, maravilha. Bom, então não vou me demorar aqui não, já vou chamar a Carol. Carol, quer fazer um convite aí para eu já te chamar e a gente começar esse papo, porque o tema é quente, temos muitas coisas para conversar. Deixa eu vir aqui para chamar a Carol. Carol, convidar. Vê aí, Carol, se vai aparecer para você. Aí, olá! Seja bem-vinda, Carol. Oiê! Obrigada por ter aceito esse convite. A gente está super feliz de ter você aqui. Queria que você começasse se apresentando para a gente começar esse papo de hoje e contar quem é Carol Martins. Estamos super entusiasmados para esse papo. Oi, gente, boa noite. Tá dando para me ouvir bem? Aqui para mim parece que tá um eco. É bom, para mim tá ok, não sei Tá se... ok? Ah, legal. Era meu fone só que tava estranho. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Adoro a Hero. Todo mundo sabe, né? Todos os meus vídeos, meu conteúdo sempre estão gravados ali na Hero. O pessoal já até conhece o cantinho de vocês. Eu me chamo Carol Martins. Eu trabalho com carreira. Sou especialista em ajudar as pessoas a encontrar o emprego dos sonhos ou principalmente trocar de emprego. Falo muito sobre transição de carreira. Construí toda a minha autoridade no LinkedIn, onde eu tenho o maior perfil feminino da América Latina. Uso o LinkedIn para disseminar as informações e para ajudar as pessoas a usarem o LinkedIn como potência. A gente, às vezes, é um profissional muito bom posicionado no lugar errado. E aí a gente acha que é um profissional ruim. É só o lugar que a gente está. Então, quando a gente muda o ambiente e se coloca no lugar certo, as coisas elas começam a acontecer. Muita gente não consegue fazer esse processo de troca, seja troca de carreira, seja entrar no empreendedorismo. As pessoas elas não conseguem porque elas não sabem onde se posicionar. Então eu ajudo as pessoas a usarem o LinkedIn para fazer todo esse posicionamento e a gente vai conseguir bater um papo muito legal sobre isso hoje. Uau! Nossa! Eu adoro ver mulheres poderosas. Carol, fico super feliz de poder estar aqui nesse papo e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e também dividir ideias, né? A gente decidiu aí que um dos temas que nós gostaríamos para o circuito de hoje, né, para a palestra de hoje, a gente falar um pouquinho desses desafios e a gente conseguisse desmistificar um pouquinho sobre todos os temas que acabam surgindo para quem vai para o mundo PJ. Né? Eu sei que você tem um grande público aí que fala de CLT, fala de transição de carreira. Então, eu queria muito que a gente começasse o papo de hoje, aí ouvindo um pouquinho da sua opinião. O que a gente pode pensar aí vamos começar por um tema que eu acho que é super, que deve chegar para você bastante, que é as pessoas que recebem uma proposta de trabalho para entrar no trabalho como um prestador de serviço dentro de um PJ e não CLT. Como a pessoa pode visualizar isso? Quais são as coisas boas? Falar um pouquinho de quais são os medos mais recorrentes e a gente poder começar o nosso papo falando sobre essa grande dúvida aí que a galera tem. É muito comum essa dúvida, principalmente agora, né, que as empresas, principalmente as maiores, estão passando por esse processo de pejotização.
A gente sabe que para a empresa compensa muito mais contratar um profissional sem vínculo empregatício, até é mais seguro para a empresa fazer esse tipo de contrato, mas muitos profissionais se sentem inseguros em aceitar propostas PJs, muito por conta, Sibeli, do que eu acredito que são crenças, são medos irreais. Muita gente tem aquela falsa ilusão da estabilidade da CLT, que na verdade não existe, né? O meu pai, ele trabalhou a vida toda em indústria metalúrgica, e aí ele falava assim, filha, bem expressão de quem trabalha em metalúrgica, eles falavam assim, porque na nossa carreira, o profissional, a empresa entra com o pé e a gente entra com a bunda. E é assim mesmo. A estabilidade não existe, né? Em algum momento você pode ser mandado embora. E aí as pessoas, elas têm muito a questão da aposentadoria também, mas se eu não tiver CLT, eu não vou me aposentar, eu não vou ter uma renda, quando na verdade não vai mesmo, né? Eu tenho 28 anos e assim, eu não vou me aposentar, eu tenho certeza disso, não vai acontecer comigo. Ou se acontecer, a renda da aposentadoria não vai ser suficiente para minha vida, para os meus filhos. Então, as pessoas, elas acabam não aceitando boas propostas por medo de algo que antes era mais arriscado. Só que hoje não é mais. A gente ouviu dos nossos pais, eu pelo menos, filha, você tem que entrar numa empresa e trabalhar 30 anos, como foi o caso do meu pai. De jeito nenhum eu vou fazer isso. 3 anos para mim é muito tempo. Quem dirá 30 fazendo a mesma coisa no mesmo lugar? Então o mercado mudou muito. E as pessoas, elas não estão abertas para esses outros tipos de mudança. As propostas PJ, elas estão aí para somar. A maior parte, e aí você até pode esclarecer melhor nessa questão do salário PJ, tende a ser maior por conta de não haver toda essa questão dos benefícios, dos seguros que o CLT tem, mas existem propostas muito boas PJs. Eu, Carol, inclusive, nunca tive minha carteira assinada. Eu sempre trabalhei PJ. E eu acho um modelo incrível. Desde o meu primeiro emprego, para não falar que eu nunca tive carteira assinada, eu trabalhei num restaurante, foi meu primeiro emprego. Aí eu era atendente do caixa e lá assinaram minha carteira. Eu tinha, 20 anos na época, depois disso nunca mais. Eu sempre fui PJ e eu acho esse modelo fantástico. E esse modelo tem muito a ver também com essa que eu chamo de nova era, né? As coisas mudaram, os skills hoje desse novo mundo mudou, então também hoje a gente vê uma flexibilização para esses modelos de contratação, que também exige alguns skills diferenciados, né, Carol? Que skills você acha que são esses, assim? Quais são essas habilidades que as pessoas, né, precisam observar, né, para elas também conseguirem ir para esse caminho? Porque quando eu vou ali e aceito uma proposta CLT e aceita uma proposta PJ, eu tenho que ter um mindset diferente. O que você entende hoje? Quando a pessoa chega, eu já vejo que muitas vezes as pessoas se deparam com uma proposta PJ e elas ficam inseguras. Que características vocês acham que elas precisam observar para que ela aceite uma proposta PJ com mais tranquilidade? Eu acho que aquele tipo de profissional, sabe? O meu marido, ele é muito assim. Tem um negócio para fazer, eu vou fazer. É minha responsabilidade? Não, não é, mas eu vou fazer. Tá ali para fazer, eu preciso, sabe, tirar da frente. Essa pessoa que tem essa mentalidade de resolver problemas. As pessoas que não ficam o tempo inteiro pensando, vou fazer só a minha função. Não, tá ali para fazer, impacto no meu trabalho, vou fazer também. As pessoas que têm mais esse espírito que as empresas estão procurando muito, que é essa questão de trazer soluções, propor melhorias, implantar processos. Você viu um negócio ali que não está funcionando muito bem? O que eu posso fazer para isso aqui ficar melhor? Ou como que eu posso trocar? O que eu posso trazer de novo do mercado? As pessoas que também não se concentram em uma única função, porque isso é até uma questão do profissional do passado. Antes, você tinha que ser muito bom fazendo isso aqui. E o resto, você fechava, assim, era aquele freio de burro, sabe? Eu sou boa nisso e eu só olho pra frente. Hoje não é mais assim. Você tem que ser muito bom em fazer isso. Mas o resto também tem que entender. Porque se falta alguém aqui do lado, você precisa dar conta. Então, os profissionais que já são mais, assim, mais multi, né? Que fazem mais coisas, se interessam, são profissionais que muitas vezes nunca pensaram em vou ser empreendedor, vou seguir um outro formato de trabalho, mas que tem aí muitas skills que o mercado procura bastante. E a gente acha que não, mas existem muitas empresas que dão um super valor para quem vem do empreendedorismo. Muitas empresas. Meu amigo, recentemente até padrinho de casamento, ele sempre foi empreendedor e agora ele começou a trabalhar, conseguiu um emprego recentemente para trabalhar no banco. E ele falou para mim, cara, o que fez eu ser contratado aqui, porque ele não tem experiência, foi todos os anos que ele teve loja no shopping.
Porque ele entende do banco, ele tem a formação, se formou numa universidade legal e todo mundo que estava concorrendo com ele também tinha se formado numa universidade legal, todo mundo falava inglês, mas ele tinha uma coisa que as outras pessoas não tinham. Ele gostava, ele tinha essa veia empreendedora. Então, antes existia preconceito, mas hoje o mercado aceita muito quem tem esse espírito empreendedor. E tem uma postura bem ativa, né? Porque o que difere de um CLT e um PJ, vamos a gente colocar, é também uma postura ativa, né? Porque você vai ter que ser responsável de pagar os seus impostos, você vai ter que emitir nota fiscal. Então, tem uma postura ativa e dentro do CLT tem uma postura passiva, onde a empresa paga os seus impostos, né? Paga lá o INSS, paga o imposto de renda e você só recebe aquilo no final do mês. Então, acho que também muda essa característica que é um skill importante, que é uma postura ativa, mas a postura ativa acho que entra de acordo com tudo que você trouxe ali, né? Que é o profissional que ele consegue ser mais amplo, né? Ele consegue entregar mais para o mercado, porque ele não está ali só sendo um especialista, ele acaba sendo um generalista não só na carreira dele, mas como ele lida com a carreira dele administrativamente falando, né? Que é a questão de emitir nota e tudo isso, né? E as pessoas, elas acabam se tornando mais responsáveis também, né? Porque agora eu não tenho mais alguém para fazer para mim, sou eu que faço. É a minha responsabilidade, é a minha carreira. Se eu não cuidar, quem vai cuidar? E eu percebo muito as pessoas terceirizando a carreira para as empresas. E não é assim. A empresa ela não está lá para pensar em você, no seu crescimento profissional. Ela está ali para pensar nela. A gente tem muito essa questão do mercado, enxergar a empresa como paternalista, mas não tem que ser assim. A gente não pode, sendo PJ ou sendo CLT, não importa a forma de contrato, mas a sua carreira não pode estar na mão do outro. É você que tem que ser o responsável. Independente de se você é um empreendedor, se você trabalha CLT, se você tem um contrato PJ com alguém, não importa. A tua carreira, ela é sua. Não coloque ela na minha mão. Eu não vou cuidar tão bem dela quanto eu cuido da minha. Então, essa questão de estar no comando, ser o responsável, também é super importante. Ser o protagonista, né? Isso eu falo muito aqui, a gente faz na Sonboard aqui na Hiro, a gente sempre fala disso, né? É uma via de mão dupla. A gente está aqui ofertando, mas a pessoa tem que também querer se desenvolver e ir atrás da carreira dela. A gente dá uma estrada, mas ela tem que querer passar por essa estrada e construir essa estrutura para ele, né, não passar na estrada só com um caminhãozinho e de repente virar uma grande aeronave para conseguir ir para, né, e ser dono da sua carreira. Isso tem muito uma visão protagonista. Mas aí eu acho que, não sei se vocês têm dúvida, gente, se alguém tiver dúvida sobre esse tema, porque eu tenho várias perguntas aqui para a Carol. A gente começou falando um pouquinho sobre esse contexto de CLT e PJ, mas tem gente que quer de fato empreender, não empreender nas empresas, mas empreender o seu próprio negócio. O que você entende assim para a gente começar a empreender? Muita gente fez a carreira na CLT, muito comum, você deve ter um público super, né? Você deve falar bastante disso, deve ter um público bem comum, assim, não só de transição de carreira, de mudar de uma empresa para outra, mas mudar de cenário mesmo, deixar de ser uma pessoa que presta serviço para uma empresa, seja como CLT ou PJ, mas passar a ser dono da minha própria empresa e empreender. O que você acha que para pessoa que está namorando essa ideia de abrir a sua própria empresa, de abrir seu próprio negócio, o que ela precisa considerar para ela dar um passo mais consolidado e resistente e conseguir chegar nesse novo universo que é o universo do empreendedorismo na veia, real, né? Eu acho que tem dois pontos que são muito importantes e que um está bem atrelado ao outro. O primeiro é não empreender por necessidade, porque a gente vê muito as pessoas virando empreendedores, empreendedor de crise, né, que a gente chama. Tudo bem, você perdeu o emprego e aí você está querendo levantar uma grana e fazer o quê? Tem que fazer o que aparece. Mas quando a gente fala de empreender, aquilo que dá certo é quando você não é um empreendedor de crise. Então, você não está fazendo isso por necessidade. Você gosta de fazer uma parada, você sente que aquilo que você faz é útil e que aquilo traz um retorno e aí você segue por esse caminho. Então, não ser um empreendedor de crise e também planejar esse momento. Não dá para ser de uma hora para outra, sabe? Principalmente aquelas pessoas que já têm uma carreira consolidada, aquelas pessoas que já estão empregadas. Você vai largar do nada a sua empresa, toda aquela segurança que você tem para ir atrás de um sonho. Então, eu acredito muito em ir atrás do sonho, mas desde que você faça isso com responsabilidade. Então, é necessário fazer um planejamento. E aí, falando de grana mesmo, cara, quantas vezes o seu salário tem que estar guardado para você pedir demissão e investir tudo isso que você tem na sua ideia, no seu sonho, na sua empresa? Outra coisa que eu sinto que é muito importante também é a gente saber quem a gente vai ouvir. Porque, sabe, eu fiz isso, né? Eu deixei a minha carreira e eu comecei a empreender e no começo, geral, falava que dava errado. Engraçado, porque quem falava para mim que dava errado antes
São as mesmas pessoas que hoje falavam, nossa, sempre soube que você iria tão longe. E eu lembro da pessoa falando pra mim que eu estava sendo precipitada. E isso me travava muito, só que aí, depois de muito bater cabeça, eu passei a entender que crítica construtiva eu aceito só de quem já construiu alguma coisa. Quem não construiu nada não tem lugar de fala para me dar crítica construtiva, para me dar conselho. Eu escuto, eu ouço, mas eu não escuto não. É como entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, na minha etapa de planejamento, e sempre que eu recomendo para as pessoas que têm essa vontade de empreender, é você listar quem são as pessoas que nesse momento você vai ouvir e quem são as pessoas que você vai ignorar. Porque você precisa ignorar. E você precisa ignorar muita gente no meio do caminho. As pessoas que acham que vai dar errado. Porque quando a gente começa a se destacar, é como se você fosse um espelho, né? As outras pessoas, você começa a refletir na outra pessoa tudo aquilo que ela queria fazer e não consegue. E aí ela entra nesse viés de ficar querendo te detonar. Então, planejamento financeiro é entender no que você é bom e seguir por esse caminho. E muita gente acha que não é bom em algo só porque nunca fez. E não é isso, você não conhece, você pode se tornar bom em qualquer coisa que você treinar. Competência é isso, é conhecimento, prática e repetição. Então, o que você conhece? O que você vai praticar e repetir para você se tornar muito bom naquilo? E outro ponto também que é o mercado, né? Não tem como você querer empreender em algo no mercado que está em baixa. Agora, a viagem não está rolando. Até tá, mas bem pouco. Então, será que o ramo de turismo é o melhor ramo para você começar agora? Tecnologia, será que não seria um melhor caminho? Trabalhar com algo mais relacionado a varejo, bens de consumo, que são mercados que estão aquecidos? Tudo isso está dentro da etapa do planejamento, né? E a maior parte das pessoas não planejam e aí, lá na frente, não conseguem se manter. E tem um caso até que aconteceu comigo. Em 2019, né, sempre trabalhei na RH, resolvi empreender. E aí fui para o mundo da moda e falei, nossa, quero ter uma marca de roupa. E fui fazer uma marca de roupa. E aí eu fiz um planejamento financeiro, estava tranquilo. Mas eu esqueci de um planejamento que eu dou aqui como dica para vocês. De como seria a minha rotina de trabalho. Uma coisa tão simples, e eu não consegui pensar. Falei, beleza, fiz a marca de roupa, fiz toda a parte da criação, foi super legal construir as camisetas, era uma marca de roupa do universo do café para coffee lovers, construir todo o brand, toda essa parte super legal. Só que eu não parei para pensar como seria a minha rotina, o que a Cibele faria dentro dessa empresa. Sabe o que aconteceu? Lancei a marca, fiz tudo, e a minha rotina era ir para o correio, porque eu vendia e-commerce, vendia quem ia levar, não tinha ainda uma equipe. E você, quando empreendedor, você faz um pouco de tudo. E maior parte do meu tempo, eu ficava fazendo pacote para ir para o correio. E aí foi a hora que eu falei, gente, não dá. Para mim não dá, porque não é essa vida que eu quero. Eu gosto de planejar, fazer acontecer. Esse tipo de business que eu escolhi, ele não está fazendo sentido porque eu quero. Então é muito importante também, porque você avaliar qual vai ser a sua rotina. Porque no começo de uma vida de empreendedor, né? E aí, enfim, acabei, né, passando a sociedade e voltei para o CLT, voltei para a minha carreira de RH, e porque eu falei, não é isso que eu gosto. Eu gosto de estar fazendo outras coisas, essa rotina não faz sentido, mas é muito importante porque, assim como eu tive a chance de ir e voltar, ok, eu tive esse momento, mas muitas pessoas se afundam, né? Porque às vezes entrou ali e falou, agora eu não tenho mais saída. E não parou para pensar qual é a rotina que eu vou ter. E como empreendedor, você sabe mais do que eu, né? A gente faz muitas coisas e tem que ver se essa rotina que você vai fazer faz sentido para você também, né? Com certeza. E às vezes a gente não sabe. Eu acredito que na maior parte das vezes a gente nem imagina como vai ser o dia a dia. Quem que pensa, vou criar uma loja, uma marca de roupa, e aí imagina que meu dia a dia vai ser ficar indo no correio. É claro que não, meu dia a dia vai ser montar look e ajudar as pessoas, dar consultoria de... Não é isso. Eu acho que nessa parte de planejamento, um ponto muito importante é a pesquisa mesmo. Quem já fez? Porque assim, Cibele, eu acredito que você não vai começar nada do absoluto zero. Alguém já fez o que você quer fazer. Encontra essa pessoa. Como que essa pessoa começou? O sucesso, eu acredito muito que ele deixa rastros. Não precisa inventar. Pega alguém que já foi por esse caminho, veja o passo a passo que essa pessoa seguiu. Às vezes, até para você olhar para aquilo e falar, meu, isso aí, não quero isso para minha vida. Porque, e se você lá atrás tivesse feito esse caminho de procurar alguém? Não quero. E aí economizaria dinheiro e tempo, e sei lá. Mas o fato da gente não conseguir visualizar o futuro é algo que lá na frente faz com que a gente se arrependa. E muitas vezes acaba que não é todo mundo que tem a oportunidade de voltar, né? De retomar a vida. Não, eu fiz isso aqui,
foi um momento, foi uma aventura e agora eu vou retomar. Mas você não consegue mais retomar. Exato, é que eu consegui, mas exato, quem não consegue? Por isso a importância de você pensar em todos os planos, e você, foi ótimo essa frase, né? O sucesso deixa rastros. Eu acho que buscar pessoas também do nicho que você quer atuar. Enfim, eu fiz tudo que tá errado. Tipo assim, que tá errado, eu fiz tudo. E eu acho que é exatamente isso que vocês, quando vão planejar, né? Você pensa em empreender, você é só seguir alguém, olha lá, busca um padrinho. Alguém falou de padrinho aqui que eu vi nos comentários. Uhum. Padrinho, faz benchmark, ouve o que as outras pessoas entendem a rotina de empreendedores iguais a você. Eu confesso que eu, na minha arrogância, fui olhar empreendedores que estão muito longe de mim. E aí, o que acontecia? Eu tava olhando para pessoa, marcas famosas, eu tava olhando para outros contextos. Então, também existe esse lugar de você entender, putz, mas que momento que eu tô? Aonde eu tô e o que eu preciso fazer, né? E sem sombra de dúvida, se você procura padrinho, se você busca outras referências, te ajuda bastante nesse sentido. Deixa eu ver se você tem perguntas, Carol, porque rolou tanta coisa aí, padrinhos. Tenha mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Ó, Isadora também era servidor público, deixei o serviço público para enfrentar a iniciativa privada, não me arrependo. Acho que não. Tá, deixa eu então. Alguém perguntou assim: o que o PJ tem de vantagens? Quer responder essa, Carol? Enquanto eu vou pegar outra pergunta aqui para ti. Tá. Bom, eu, Carol, tenho muito. Eu sou uma pessoa livre, né? Eu não gosto de me sentir aprisionada. Então, para mim, a maior vantagem, a vantagem sempre foi eu estou no controle. Para muita gente, isso é uma desvantagem tremenda. A pessoa se afunda porque você cuida do seu dinheiro, você guarda se você quiser. Quando você sai, você recebe o fundo de garantia, mas no PJ não é assim. E foi assim comigo. É nessa consultoria que eu trabalhei, que inclusive, assim, a base de tudo que eu sei eu aprendi lá. E eu ganhava muito bem nessa consultoria. Eu era hiper nova, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, 20 e poucos anos, ganhava assim, um salário altíssimo, gastava tudo. Deslumbrada, então assim, eu vinha na minha mão e eu gastava. A minha sorte foi que eu nunca fui de fazer dívida, não, graças a Deus. Mas aí a consultoria que eu trabalhava faliu, do nada, do dia para noite. E eu era PJ, eu ia fazer o quê? Não pagaram aquele mês, nunca recebi aquele dinheiro e me vi assim, na rua da amargura. Eu falei, pronto, e agora o que eu vou fazer? Se naquele momento eu fosse CLT, eu não estaria tão no desespero. Mas a culpa daquilo foi minha. Por que eu não gastei um dinheiro? Eu ganhava tão bem, por que eu não guardei uma parte do meu salário? Então, terceirizar, como a gente já falou, terceirizar a responsabilidade é um problema. Mas falando das vantagens, eu gosto do fato de você ter mais liberdade, de você poder estar envolvido em mais de um projeto ao mesmo tempo, de, dependendo do modelo do seu contrato, você poder prestar serviço para mais de uma empresa. Eu trabalho com pessoas que são PJ e não trabalham só para mim, prestam serviço para outros clientes. Então, a sua possibilidade de ganho, de escalar também é muito maior, porque você não está preso a um só. Você faz para várias pessoas. Para mim, isso funciona muito bem. A liberdade e a possibilidade que você tem de escalar os seus ganhos financeiros. Perfeito, acho que super, super concordo, acho que faz muito sentido isso. A possibilidade de escala, eu acho que é isso, talvez, é o grande marco de um empreendedor. A gente sempre fala que uma pessoa que não é empreendedora, ela sempre tem um teto, né? Porque o teto dela está sempre atrelado ali o espaço da carreira e a empresa que ela está. Então, ela sempre tem que fazer a migração para outra empresa para tentar ganhar um pouco mais, tentar uma promoção. Já no empreendedorismo, você é a sua grande força motriz e você pode, né, mudar esses números mais rapidamente do que você mudaria dentro de uma carreira, dentro de um regime CLT, por exemplo, né? Exatamente. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Acho que a gente já falou dessa. Tá. Qual que você sente aí que são, na verdade, os desafios dessa transição? Dessa transição de pessoas que querem falar, não, ok, eu quero mesmo, eu entendi que eu quero ser dona da minha própria empresa, abrir minha empresa, né, e construir o meu legado. O que você acha que são os desafios dessa transição que a pessoa precisa levar em consideração? Eu acho que o maior de todos os desafios é a falta de informação. A pessoa não sabe o que a espera. Então, e por conta de você não ter informação, você cria muitos fantasmas. A gente não tem medo daquilo que a gente conhece. Não tem como, eu não tenho medo de acabar a energia. Se acabar a energia, o que vai acontecer? Daqui a pouco volta e tá tudo bem. Mas e uma criança que não entende isso? Ela acha que vai aparecer um bicho, a criança fica desesperada porque ela não tem informação. Então, a falta de informação, eu acho que é o maior dos problemas. E
eu sinto também que a falta de informação está muito atrelada à falta de proatividade da pessoa, porque a informação está aí, está de graça, está na internet. Quem quer dar um jeito vai conseguir encontrar. Tem várias iniciativas, como a Hiro, por exemplo, produz muito conteúdo, informa as pessoas. Eu vi que teve uma vez que vocês divulgaram, eu até achei muito legal, uma calculadora que ajuda a pessoa a ter uma estimativa de ganho. E muita gente fala, nossa, eu não sei como que eu vou fazer para eu precificar o meu trabalho. Você não precisa pensar, alguém já pensou para você, você só precisa chegar até a informação. Então, eu acho que a maior parte dos problemas está aí, na pessoa não ter informação. Quando ela não tem informação, ela acha que ela vai ganhar menos, ela acha que ela não vai ter nenhum tipo de segurança. Não é, você tem segurança jurídica, existe um contrato, você não vai lá boca a boca na amizade, né, mano a mano. Claro que não. Vai ter um contrato, vai ter alguém ali, vai ter um advogado, vai ter um contador. Então, existe todo um aparato de profissionais para te dar ajuda nesse momento, porque sozinho a gente não consegue mesmo, e nem deveria. Você não é seu advogado, você não é seu contador, você é só o prestador de serviço. Precisa de outras pessoas prestando serviço para você. Exato. O que mais que eu acho que as pessoas têm dificuldade, e até uma pauta que eu acho bacana da gente trazer, e você dar mais dicas para o pessoal, é que as pessoas, Sibeli, não sabem por onde começar. Sabe, eu até quero fazer isso, mas e aí, eu faço o quê? Qual que é o primeiro passo? Eu abro uma empresa, mas como que eu abro uma empresa? Eu preciso ter um endereço, para onde chega a correspondência, quem é meu advogado, quem é meu contador? Então, agora devolvendo para você a pergunta, existe assim um roteiro, um modelo, um passo a passo que a pessoa pode seguir para começar? Ótima pergunta, Carol. Acho que isso entra muito em conexão com o que a Company Hero faz. A gente vem aqui para desburocratizar todos esses processos. Então, quando você contrata a Company Hero, a gente encontra tudo para você. A gente abre a sua empresa, a gente arruma o seu endereço fiscal. Então, você consegue já ter todo esse suporte para você não se preocupar com essa parte burocrática e começar a pensar no seu modelo de negócio. O que você vai fazer daqui para frente? Esses lugares que ainda são muito desconhecidos para você, como eu abro minha empresa, aonde vai ser o endereço da minha empresa, tudo isso, a gente já tem empresas como a Company Hero aqui que a gente faz esse tipo de trabalho. E aí o que sobra para você como empreendedor é você olhar o que nicho que você vai fazer, qual vai ser o trabalho que você vai ofertar, se vai ser um serviço, se você vai fazer um produto, né? Então sobra tempo para você cuidar do que de fato está no seu alcance. Que eu acho que aí é uma outra ideia que me veio aqui da gente trazer um pouquinho mais de exemplos, que acho que a gente até tinha conversado uma vez sobre isso, de você falar das pessoas olharem para, por exemplo, acho que dá até para dar o exemplo do meu caso, que eu fui abrir uma marca de roupa. Mas a minha carreira são 20 anos de carreira em RH. É claro que eu não tinha os skills para abrir uma loja de roupa, né? Talvez se eu tivesse abrido uma consultoria de RH, eu teria tido sucesso. Afinal, estou há 20 anos nesse mercado. Então, eu acho que traz um pouquinho desses exemplos, de até para abrir também e pensar para onde eu começo, aonde a pessoa deve olhar, que horizonte ela deve olhar. Eu acho que é legal a gente sempre pensar no que a gente já tem de experiência prévia. O que eu faço bem? Então, vamos usar o seu exemplo. Eu tenho 20 anos trabalhando com RH. Não tem como eu ir para essa área. Tem tanta empresa precisando de consultoria de processo seletivo. E tem empresa que tem o processo seletivo, mas não contrata por competências. Eu não posso implantar processo seletivo por competência dentro das empresas. Quem trabalha com carreira administrativa, financeira, contábil, tem tanta demanda de assistente virtual que a gente não faz ideia. Assistente virtual é um mercado que está crescendo super. Você pode ter várias pessoas para você prestar serviço ao mesmo tempo. É algo que você vai usar a experiência prévia, o conhecimento que você já tem. O que mais que é legal também? Quem trabalha com tecnologia, quem faz sites, artes, vídeos, dá para você oferecer esse serviço para muita gente. E eu sei porque eu tenho uma demanda gigantesca de edição de vídeo e a gente não tem bons profissionais para aceitar esse trabalho. E aí a pessoa, ela não é boa nessa parte, mas ela não consegue, sabe, fazer com que o trabalho dela chegue até mais pessoas. Então ela não sabe se posicionar na internet, ela não sabe vender, ela não sabe criar um site para ela fazer toda essa questão do relacionamento. Eu acho que sempre o que você já sabe fazer é o melhor caminho. Não tenta começar do zero.
E vem um mercado que é muito, cresceu muito, sobretudo na pandemia, mas é um mercado que vem crescendo muito e o Brasil é muito forte nisso, de infoproduto, né? Que é você vender o seu conhecimento, né? Então, você vender desde um e-book, desde fazer um curso, desde um audiobook, enfim, também vender o seu conhecimento é um ótimo caminho, né? De você começar a empreender. Com certeza. E todo mundo, eu acredito que todo mundo tem algo para ensinar. As pessoas só não sabem que elas podem ensinar. Porque também, e aí eu não gosto muito da palavra culpa, mas vou usar a culpa aqui porque não veio outra no lugar. Mas a culpa não é nossa, porque talento é algo tão pessoal, tão íntimo e que já acompanha a gente há tanto tempo que a gente nem acha que é talento. Eu sempre me comuniquei muito bem, desde pequena. Eu fui oradora de tudo que dava para ser, não podia ver o microfone que eu já pegava e saía falando, até no coral da escola eu cantava. Eu nunca entendi, eu não sabia que isso era um talento, porque eu falei, meu, todo mundo se comunica bem, mas não é todo mundo que se comunica bem. E até as pessoas que se comunicam bem, eu me comunico melhor, só que eu não conseguia olhar para isso como um talento, porque estava me acompanhando há muito tempo. E hoje eu uso o meu talento, que é a minha comunicação, como maior diferencial do meu trabalho. As pessoas se conectam comigo pelo jeito que eu falo, pelas expressões que eu uso, pelas piadas que eu falo, pela roupa que eu uso. Isso aqui sou eu. E isso vende para as pessoas, porque é o meu talento. Eu sei ensinar você a se comunicar tão bem quanto eu me comunico. Só que é uma parada que estava comigo desde sempre. E ninguém disse para mim que esse era o meu talento. Então, começar a pensar no que você sempre fez bem e você acha que era natural. Não é natural. Tem alguém que não sabe fazer e você pode ensinar. É uma ótima ideia. Acho que pode ir nessa linha que você falou, de que dica que a pessoa faz para se conhecer. Eu acho que o primeiro passo, se conhecer, ajuda você a trazer mais evidências de qual é esse talento natural, né? Você tem alguma dica, alguma ferramenta que você usa para a pessoa começar a falar, beleza, quero empreender, mas eu vou empreender com o quê? Aí uma ferramenta, alguma coisa que ajude ela nisso? Olhar para a gente sempre, se tem uma pergunta, eu acredito muito nisso. Se a pergunta veio de mim, a resposta está em mim também. Não tem como eu ter uma dúvida que eu não sei responder. Se a dúvida é externa, e ainda mais assim, às vezes eu quero saber uma coisa de você. Se eu não tô pronta para a resposta, eu nem te pergunto. Porque aí vai que eu pergunto para ela e ela fala aquilo que eu não quero ouvir. Então, se a dúvida está em mim, a resposta também tá. Esse é o primeiro ponto. Olhar para você, então, na sua história, o que você sempre fez bem? Cara, eu não consigo pensar. Então, muda o foco. O que as pessoas costumam te elogiar sempre? Para onde você vai? Grupos de pessoas diferentes batem na mesma tecla. Sempre. Todo mundo sempre falou, caraca, Carol, você pode me explicar isso aqui? Em qualquer lugar que eu ia. Se era para ensinar, quem ensinava era eu. Às vezes eu nem sabia tanto do assunto, mas o jeito que eu falava fazia com que as pessoas entendessem. Então, é pegar os feedbacks que você recebe. E outra coisa, pergunta também. O outro não vai adivinhar que você está na saga para descobrir qual é o seu talento. Então, pergunta. E eu aconselho que você pergunte para 5 pessoas que te conhecem em contextos diferentes. Não vale perguntar só para a pessoa da família, porque ela está no mesmo contexto. Então, é amigo da igreja, amigo da escola, amigo da faculdade, amigo do trabalho, amigo do futebol. Pergunta para essa pessoa o que ela acha que você faz bem, como que você ajuda mais ela, e a gente se surpreende, porque essas pessoas estão em contextos diferentes e elas dão respostas iguais. Todo mundo percebe, é mais fácil eu reparar no seu talento do que no meu, porque é mais fácil julgar você do que a mim mesma. Pergunta para as pessoas que elas vão responder. Tá sempre ali. A resposta, ela não é difícil para quem você está perguntando, ela só é difícil para você. Perfeito. Acho que, espero que vocês tenham anotado aí. A gente tem 110 pessoas nessa live. Eu espero que tenham tomado nota, porque essa dica é de ouro mesmo que a Carol deu. Então, vamos lá. A gente já falou, então, dessa dica da gente pergunta para as pessoas. Depois a gente tem que... Aí você falou um pouquinho de planejamento financeiro. O que você acha que isso aqui é um assunto bem importante? O que você acha que pode ser de dica aqui para a pessoa também pensar? Então, a gente falou de se conhecer, tentar entender ali o que eu sou bom. E aí, vou empreender, preciso de uma grana. Como é que eu posso me planejar para fazer essa migração? Eu não fiz isso, tá? Eu deveria ter feito, e se eu tivesse feito, eu teria passado bem menos sufoco. Então, eu sei quanto eu gasto. Mas assim, eu sei quanto eu preciso gastar e quanto eu gasto, porque eu tô gastando. Então, quais são os meus custos fixos? Eu preciso disso aqui. Para você empreender e arriscar com mais segurança, até para você estar mais 100%
concentrado no seu projeto, o ideal é que você tenha 6 vezes esse valor guardado, para que se você não vender nada durante 6 meses, não falte para você o básico. Então, se você precisa para sobreviver R$ 4.000, guarda 6 vezes esse valor. Porque mesmo que dê tudo errado, o básico você vai ter. E aí você consegue se concentrar em fazer o seu negócio girar. Não dá sem dinheiro. E é muita irresponsabilidade, principalmente pensando em pessoas que têm família, você colocar a sua família no risco do seu sonho. Eles podem te apoiar e a maior parte das famílias apoiam, mas o ônus não pode recair sobre as outras pessoas, tem que ser sobre você. Então se planeje para que as outras pessoas não sofram as consequências ruins. As boas, elas passam por isso com certeza, mas a ruim não. E para isso tem que ter uma grana guardada. Não dá para ir na emoção, no susto. Isso é uma coisa super importante mesmo, né? Até para você conseguir, de fato, persistir no seu sonho, mas sem que afete ali o seu dia a dia, né? E, sobretudo, o dia a dia da sua família. E você acha que tem mais alguma dica que vale? Assim, a gente falou, então, desconhecer, dinheiro, tem mais alguma coisa que você fala? Isso é importante dentro do caminho do empreendedorismo? Tem uma dica que vale tanto para o empreendedor, quanto para a pessoa que é CLT e quer continuar sendo CLT, ou para alguém que pode vir a aceitar propostas PJ também como forma de trabalho e não de empreendedorismo, que é a relação de onde você está. Tem um vídeo que está circulando na internet e que ele faz muito sentido. Então, é uma garrafinha de água tradicional, no supermercado custa R$ 1. No bar custa R$ 5. E no restaurante, e no aeroporto custa 10. É a mesma garrafa de água, com a mesma quantidade de água, da mesma marca. Colocadas em lugares diferentes, ela aumenta o preço. Com a gente é assim também. O seu valor muda de acordo com a forma como você se posiciona. Muda o seu posicionamento que seu valor vai mudar. E falando de carreira, de profissão, tem que estar no LinkedIn. Quando eu tinha 100 mil seguidores, eu cobrava um valor da hora. Hoje eu tenho 1,5 milhão. Esse valor aumentou drasticamente, porque as pessoas hoje me reconhecem de uma forma diferente. Eu não posso cobrar mais o que eu cobrava quando eu tinha 10 mil pessoas me acompanhando. Hoje eu tenho 1,5 milhão. Então, eu tenho um ativo que você não tem, por isso eu posso cobrar mais caro. Mas nem trazendo um seguidor, porque é a minha profissão, eu sou influenciadora, eu preciso de muito seguidor. Mas o fato é que se eu estiver concorrendo com você, nós duas, a gente faz consultoria de RH. Eu não tenho 1 milhão de seguidores e você também não tem. Mas eu sei me portar no LinkedIn. Eu sei o jeito certo de falar para atrair o meu cliente. Eu sei onde o meu cliente está. Ele me reconhece com mais valor do que você. E às vezes, Cibele, pode ser que você seja até melhor do que eu. Mas a forma que eu me posiciono faz com que a outra pessoa ache que eu sou melhor que você. Então, não importa qual é o seu objetivo profissional. O seu posicionamento dita o seu valor. E a maior parte dos profissionais, dos empreendedores, não sabem como se posicionar. Tem que aprender. Senão você vai passar o resto da tua vida cobrando R$ 100 a hora ou vendendo por muito menos que isso. Porque você não está se posicionando do jeito certo. Perfeito, essa dica é de ouro mesmo, porque se a gente está pensando ali dentro de uma carreira de empreendedor, onde eu vou começar ali ter essa referência para o meu negócio, eu tenho que primeiro também me posicionar como ou seja, conseguir trazer essa confiança, que aí a gente pode pensar em algumas características, né, Carol? Que você fala que tem muito a ver, você conseguiu chegar onde você chegou primeiro, que você trouxe muita confiança na sua comunicação, claro, usou o seu trunfo aí, que é a comunicação, mas mesmo aquelas pessoas que a comunicação não é a sua maior qualidade, a postura, a maneira que se posiciona, a seriedade ou a relevância do que se constrói, seja de conteúdo, seja da forma como entrega o seu produto ou o seu serviço para um cliente, isso também faz diferença, né? Faz muita diferença. A roupa que você usa faz muita diferença. Eu tenho um estilo que é um pouco diferente da maior parte das pessoas, mas quando eu vou gravar o meu conteúdo, eu não uso essa roupa. Porque eu sei, eu tenho 28 anos e eu aparento menos do que a idade que eu tenho. Eu falo mais filho, então assim, eu tenho um jeito muito feminino e às vezes muito infantil, mas tudo bem, essa sou eu. O que eu faço? Quando eu vou falar com pessoas que não me conhecem, eu me comporto de outra maneira. Eu boto uma roupa mais formal, eu falo menos gíria, eu não uso palavrão, eu não faço piada, porque as pessoas elas vão criar uma imagem de mim. Eu tô manipulando de certa forma? Não, eu tô agindo de acordo com o contexto.
eu vou chamar a sua atenção pelo meu conteúdo e depois que você me conhecer, você vai ver que eu sou completamente informal, faço piada, falo palavrão, mas no primeiro momento eu não posso me comportar assim. Senão você, como o seu estereótipo, como os seus preconceitos, que tá tudo bem, vai me julgar como se eu fosse pior do que eu sou, só pelo jeito que eu tô me comportando. Então, roupa, como você fala, os gestos que você faz, o que você escreve na internet, o tipo de foto que você posta, tá ali também fazendo com que as outras pessoas valorizem você mais ou menos. Tudo é a gente tá tudo influenciando o tempo inteiro. Isso é muito legal que você trouxe, porque eu acho que também vai de encontro que muito, assim, muitas. Você até tinha comentado isso, você tem um público feminino muito grande. Eu sei que aqui a gente está falando de um público misto, mas a gente sente como mulher, e aqui são duas mulheres falando, a gente pode trazer essa pauta com muita tranquilidade, que as mulheres normalmente têm essa síndrome da impostora. Então, as mulheres, até para elas empreenderem, embora elas muitas vezes são a maioria, enfim, né, quando a gente vai olhar os números, tem números muito interessantes sobre isso, né, mas são as que mais fecham empresas também, tem várias, né, enfim, vários números bem interessantes para a gente analisar sobre esse comportamento feminino. Acho que vem muito dessa síndrome da impostora, né? A mulher tem mais dificuldade do que os homens de conseguir ter mais segurança para poder caminhar em frente. O que você sente, assim, até ouvindo suas alunas, ouvindo seus seguidores, o que você sente sobre esse universo aqui que eu acho que vale a gente considerar? Quando eu entro nesse assunto, eu fico até suando, porque eu sou, assim, uma ativista, né, de trabalhar sobre essas pautas, principalmente falar sobre igualdade de gênero. Eu não acredito que ninguém é melhor, mas eu gosto que as duas pessoas estejam colocadas, assim, no mesmo patamar. O que eu percebo é que a mulher, por conta do machismo que é estrutural, que é histórico, que está enraizado, e não tem como a gente tapar os olhos para essa realidade que é presente no nosso país, principalmente. Essa realidade fez com que a mulher se omitisse por muito tempo. E por mais que hoje nós já tenhamos referências femininas, a gente tem muito menos referência feminina do que referência masculina. E isso contribui para que a mulher ela se anule. E não só no empreendedorismo. Nos processos seletivos tem umas pesquisas muito legais que apontam que a mulher, para fazer a aplicação em uma vaga, ela precisa ter pelo menos 90% dos requisitos, enquanto que os homens se aplicam tendo 40% para a mesma vaga. Por que que a mulher se coloca num lugar assim que ela tem que ser tão perfeita? Então isso acontece muito, acontece o tempo inteiro, essa questão da síndrome da impostora, e é um jogo que está dentro de você, não está fora. Por mais que exista o machismo, que exista toda essa repressão com a mulher, essa briga ela é interna. O meio favorece? Favorece, mas quando você tá bem com você, minha filha, você se torna uma gigante, sabe? Uma outra expressão que eu gosto muito é que, assim, não existe batalha externa. Quando você vence a interior, não tem batalha exterior, porque se você tá bem com você mesmo, né, a gente passa a vida inteira na nossa cabeça. A nossa cabeça tem que ser um lugar bom para habitar, porque você vai passar a vida inteira dentro dela, pelo amor de Deus. Não fica morando aí num lugar inóspito. Então, é trabalhar internamente, é trazer boas referências. Eu vi que aqui no começo alguém colocou algo falando que a gente tem que buscar padrinhos. Eu não acho que a gente tem que buscar padrinho, não. Eu acho que a gente tem que buscar mentor. Padrinho é uma parada tão facilitada, sabe? Então, assim, eu sou a Anitta. E aí surge uma nova funkeira. E eu pego essa funkeira para eu apadrinhar. O que eu faço? Eu facilito a vida dela porque ela está associada a mim. Eu não gosto desse tipo de comparação. Eu gosto de mentor. O que é o mentor? É alguém que já percorreu o mesmo caminho que você e vai te ajudar a tomar menos tapa na cara, mas você vai tomar ainda. O mentor é a pessoa que vai passar por você por esse caminho. Não é alguém que vai tirar você de todos os obstáculos. Porque se você não tiver os obstáculos, você não amadurece profissionalmente. E a gente vive uma geração de tanto empreendedorismo de palco, de tantas pessoas que alugam a Ferrari para fazer uns vídeos e falar, olha aqui o meu status e nem tem. Então, estar perto de outras mulheres, mesmo que você não esteja perto fisicamente. A gente está aqui numa live. Por que não tem outras mulheres que querem empreender aqui assistindo duas mulheres que empreendem? Então, se você quer ser uma referência na área de tecnologia, por que você não encontra mulheres que são referências na área de tecnologia? Quanto mais você começar a perceber que existem mulheres que sim, apesar de todas as dificuldades, chegaram lá, na sua cabeça vai ficando mais concreto. Dá para eu conseguir.
não é o fato de eu ter nascido mulher que vai me deixar para baixo. Então a gente precisa ter referências e mentores, mas não padrinhos. Ótimo, ótima colocação, muito boa. É isso mesmo, eu acho que a gente tem que caminhar, para a gente conseguir, né, ir para esse caminho do empreendedorismo feminino, que também está uma pauta super forte, precisa muito do empoderamento, né? Então, quanto mais empoderada eu me sinto, mais eu me conecto com outras mulheres e mais à frente a gente consegue construir uma história legal. Mas tudo começa dentro da gente, né, Carol? Acho que você tem exemplos fantásticos em relação a isso. Deixa eu só dar uma olhada, que eu acho que tem duas perguntinhas aqui. Ah, alguém perguntando se ficará gravado? Sim, tá? E esse aqui a gente já fez. Que mais? Tem perguntas, pessoal? A gente tem mais 15 minutinhos. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem mais algum. Ó, tem bastante gente na live. Ninguém tem perguntas? Deixa eu ver então se eu tenho aqui. Também, se você tiver alguma coisa que você pensou agora, Carol, que você quer dividir. Acho que a gente já falou de desafios de transição. Acho que um ponto legal, já que a gente está falando sobre mulher, é pensar que quando a gente fala em mulher, automaticamente a gente fala sobre mães e que mães sofrem um preconceito muito grande no mercado de trabalho e isso não vai parar de acontecer da noite para o dia. Então, assim, não tem como a gente viver na ilusão de que amanhã iremos acordar e o mercado não vai ter preconceito com mães, principalmente com mães de filhos pequenos. Vai ter. E, infelizmente, agora não há nada que a gente possa fazer para resolver isso no curto prazo. Vai ser resolvido, eu acredito, mas é no médio prazo. Então, o que a gente pode fazer? Pensar em outros caminhos. Se o mercado de trabalho te discrimina por conta de você ter um filho pequeno ou por conta de você desejar ter um filho, qual é a outra alternativa? Então, eu não consigo ter um emprego formal, mas eu também não quero deixar minha carreira de lado. Qual é o meio termo entre ter um emprego formal e deixar a sua carreira de lado? Será que a circunstância não está apontando para você começar algo seu? E eu vou começar da onde? E aí a gente volta para o começo da nossa conversa. O que você faz bem? Quais são os contatos que você tem? Quais são os mercados que estão em alta? Qual é a necessidade? Então, também pensar em que muitas mulheres resolvem dar uma pausa na carreira quando os filhos nascem. Talvez não seja preciso dar uma pausa na carreira. Você pode continuar a sua carreira, mas de outro jeito, né? Pensar em novos formatos além daqueles que a gente está acostumado. Não, com toda certeza. Eu acho que esse mercado pensando, né, no próprio empreendedorismo feminino, eu acho que tem muitas mulheres que, quando se veem mãe, se veem também nessa possibilidade, preciso reinventar minha carreira, e normalmente reinventar a carreira está em criar uma carreira de empreendedora e não mais uma carreira corporativa, né? Então, acho que isso é um caminho que, pelo menos eu tenho muitas amigas, né, até pela idade que eu tenho, que acabaram optando por esse caminho do empreendedorismo, muito por conta desse olhar. Falando, mas peraí, como é que eu posso ser dona do meu tempo para eu ter tempo também para os meus filhos? E o empreendedorismo acaba sendo uma dessas saídas, né? Exatamente. Muito bom, gente. E aí, perguntas? Deixa eu só ver se teve. Acho que agora passou tanta coisa aqui. Deixa eu ver se temos perguntas. Muita gente entrou. Amei. Todo mundo tá falando aqui que amou. Tem uma pessoa que perguntou aqui, e aí eu acho que você consegue responder essa melhor para mim, se PJ precisa ter contrato. Sim, né? Como que funciona essa parte contratual? Sim, tem contrato, porque é um contrato de prestador de serviço. Então, é um acordo entre uma empresa e outra. Porque você, quando você vira PJ, você vira uma empresa, né? Você está ali como pessoa jurídica e não física. Então, a negociação do CLT é uma empresa, é uma pessoa jurídica com uma pessoa física. Dentro do PJ, não. Então, é uma pessoa, é uma empresa com outra empresa. Mesmo quando a gente está na categoria MEI, o MEI ainda não é o seu CPF, ele tem o seu CNPJ, né? Ele tem seu nome ali no CNPJ, mas você já está ali como uma pessoa jurídica. Então, sim, tem um contrato entre empresas. Então, o que vocês estão fazendo ali é um contrato de prestação de serviços. Então, você está prestando serviço para aquela empresa. Então, essa é a modalidade que a gente fala de PJ. Legal. Foi a Rosana, ela escreveu aqui, foi eu que perguntei. Então, já respondeu. Mandei balão de interrogação. Deixa eu ver, peraí, que mandaram outras coisas aqui no balão. Como preparar o terreno em uma empresa que sou CLT para sair e empreender sem fechar as portas? Eu fiz uma postagem falando sobre isso ontem, aqui no Instagram, porque essa pergunta eu recebo o tempo inteiro. E eu começo essa resposta do jeito que eu comecei na minha postagem. Eu acredito muito
que, inclusive, quem disse isso pra mim foi um ex-chefe do meu marido, que depois que ele já tinha saído da empresa, eles já nem trabalhavam juntos, estava um dia aqui na minha casa. E ele falou assim pra mim, que a forma como você sai de uma empresa é tão importante quanto a forma que você entra. Então, não saia chutando o pau da barraca, saia bem. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Principalmente no momento que a gente está vivendo agora, a gente não pode se dar o luxo de queimar pontes. Não faça isso de jeito nenhum, porque pode ser que não agora, não amanhã, mas em algum momento você vai precisar dessas pessoas. Então, não queime pontes, saia bem. O que eu sempre aconselho, tanto quem vai sair para empreender, quanto quem vai sair para trocar de emprego. Primeira coisa, você não precisa avisar o seu chefe que você está querendo empreender e nem que você está querendo trocar de emprego. Você só vai avisar quando você já tiver certeza. Porque senão, às vezes, você desiste e acaba sendo mandado embora. Então, não avisa que você está sondando esse outro caminho. Avisa só quando você tiver certeza. Avisou que você vai sair, não aceita uma contraproposta. O seu chefe, a sua empresa, já sabia o valor que você tinha. Ele não descobriu hoje. Se ele já sabia, por que ele nunca te deu uma promoção? Por que ele nunca aumentou o seu salário? A empresa já sabia o seu valor, ela só torcia para que você não descobrisse. Então você descobriu, não aceita uma contraproposta de jeito nenhum, não se desvalorize. Depois disso, avisou, não aceitou a contraproposta, você vai se colocar disponível na medida do possível para passar a sua atividade para outra pessoa, não sai irresponsável também, você vai fazer falta, outra pessoa precisa assumir. Então, na medida do possível, se coloque disponível para passar as atividades, se coloque disponível para treinar outra pessoa para fazer o seu trabalho se não tiver ninguém. Se coloca disponível para participar do processo seletivo, para escolher uma boa pessoa com o olhar de quem já fazia essa atividade. E se você puder, indique alguém para ocupar o cargo. Você pode indicar alguém da própria empresa para assumir a função. Se não tiver ninguém internamente, aí você pode pensar em algum colega, em uma outra pessoa que esteja qualificada, mas ajude a suprir a falta que você vai fazer, porque você vai fazer uma falta. Não queima pontes e saia de maneira amigável, porque isso pode te fazer falta lá na frente. Exato, amigável e profissional, né? Porque a gente também olhar, lógico, a gente às vezes não vai avisar antes, porque não vai fazer muito sentido, mas quando você avisa, existe ali um acordo entre as partes que faz muito sentido você conseguir ali ofertar o que você tem ali para ofertar naquele momento, já que você está saindo, né? Deixa eu ver o que mais. Vamos lá, tem mais alguns minutinhos aqui. Cheguei agora. Atuo como coach. Gostaria de saber qual seria a sua dica ou sugestão para coaches que desejam fazer a transição de carreira. Pelo que eu entendi, acho que ele é coach, ele quer ajudar os seus coaches para fazer uma transição de carreira. Isso daí deve ser muito comum, né? Isso é super comum e é o processo do coach mesmo. Você precisa fazer um processo de autoconhecimento com a pessoa, porque às vezes todo mundo acha que tudo é transição de carreira e não é, tá? Transição de carreira é só quando você quer dar um giro. Então, no teu caso, Sibeli, você saiu do RH e foi pra moda. Era transição de carreira. Mas se você tivesse saído do CLT, do RH CLT, para ir empreender PJ, você não estaria fazendo uma transição de carreira. Você estaria fazendo uma transição em formato de trabalho. Então, nem tudo é transição. Só é transição quando você muda o rumo da sua atividade. Muitas vezes, o profissional ele está insatisfeito com a empresa, com o chefe, e ele acaba descontando isso na carreira. Ele não quer trocar de carreira, não. Ele só quer trocar de lugar que ele está fazendo a atividade. Então, o primeiro passo é você ajudar essa pessoa a ter certeza que ela quer trocar de carreira, porque às vezes ela quer trocar de empresa, às vezes ela quer trocar de nível hierárquico, às vezes ela só quer um salário maior. Se ela decidiu que sim, ela quer fazer uma transição de carreira, aí ela precisa ir para a etapa de planejamento. E aí tem inúmeras ferramentas que você consegue ajudar, desde ferramentas de planejamento de mindset, depois de plano de ação mesmo, até você entrar no campo de batalha. Tem toda a parte financeira que a pessoa precisa deixar preparado. Tem muita gente que fala que não, que ela se vira no meio do caminho. Ela não se vira no meio do caminho. Muitas vezes o papel do coach é jogar baldes de água fria. E eu falo isso porque eu tenho formações em coach. Eu não atendo mais, mas eu fiz isso por um tempo, inclusive. Quando eu comecei a fazer essa transição aí, que a minha empresa faliu, eu atendi pessoas de empresas, eu trabalhava com executivos e eu tinha que falar para eles, cara, esse caminho aqui, ó, e eu mostrava, porque a pessoa quando ela tá apaixonada, ela só enxerga ponto forte. Tá? É relacionamento, a menina se encontrou ali um escroto, um cara babaca, mas ela só vê qualidade. Aí qual é o seu papel? Mostrar para ela o que ela não tá enxergando.
Na transição de carreira é a mesma coisa. Mostra o lado ruim para a pessoa conseguir fazer aquele balanceamento. E se for isso mesmo que ela quiser, aí depois você encoraja a pessoa a se jogar com planejamento. Mas o primeiro passo é interno. Maravilha, muito boa dica. Bom, estamos aí nos 5 minutinhos final. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Tá todo mundo adorando a live, todo mundo comentando aqui. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Não? Quer fazer suas considerações finais então, Carol? O que você daria de dica final aí, tipo, como uma mensagem? A Carol trouxe bastante mensagens legais. Gostei das suas mensagens, Carol. Acho que são mensagens super bons, são fáceis de captar e são inesquecíveis, né? Às vezes usar as frases assim faz com que a pessoa guarde, né? Eu sou muito de forte impacto emocional, então deixa a pessoa se sentir emocionada para ela lembrar. Eu tenho duas coisas para falar. A primeira delas é que semana que vem começa o meu evento focado em transição de carreira, mas eu falo para quem quer continuar na CLT, tá? Não é para quem quer empreender. São para profissionais que querem trocar de emprego. Então, seja transição de carreira, seja transição de empresa. Se você está empregado hoje e infeliz e quer ir para um lugar melhor, uma proposta profissional CLT, começa semana que vem a imersão que vai ajudar você a fazer essa troca. Então, eu vou falar desde o planejamento, mas o foco é LinkedIn. Como que você se posiciona no LinkedIn para ser encontrado por outra empresa. O link está na minha bio para você fazer a inscrição. Começa na próxima segunda. Essa é a primeira consideração. E a segunda é mais reforçar o que a gente já falou no começo e repetir várias vezes que o que mais vai fazer diferença no final é o começo. Às vezes a gente acha que não, mas a parte mais importante é o começo. Se você faz um começo mais ou menos, não tem como você ter um final incrível. Então, começa bem. Toma as melhores decisões. Se você decidiu que vai sair da sua empresa, saia bem da sua empresa. Se você decidiu que vai tocar as duas coisas ao mesmo tempo, faça um começo incrível. Faça um bom planejamento. Procure fazer bons contatos. Antes de tomar decisões, procure pessoas que já tomaram essas decisões antes. Pergunta para as pessoas. A gente acha que não, mas as pessoas são super acessíveis, principalmente agora na internet. Eu não dou conta de responder todo mundo que me manda mensagem, mas, cara, quando eu respondo mesmo. Então, eu elejo uma ou duas pessoas para eu responder e eu respondo por áudio. A pessoa me pergunta e eu tenho prazer em ajudar. E eu tenho certeza que outras pessoas fazem isso também. Então, procure informação antes. A maior dificuldade que o empreendedor tem, o maior erro dele é começar sem estar bem informado. Encontre as informações, as pessoas e aí depois se joga mesmo e seleciona. Faz igual eu fiz. Eu tinha no meu celular, devo ter ainda, uma lista de pessoas que eu não ia ouvir. E era uma lista gigante e eram pessoas próximas a mim. Porque quem tá perto de você são aquelas pessoas malditas, sabe? Que fica jogando água fria o tempo inteiro e ela não tem por que fazer isso. Então faz uma lista de quem você não vai ouvir. Não precisa tratar mal, não precisa ser mal educado, mas assim, a pessoa tá falando, pense em outra coisa, abstrai. Lista quem você não vai ouvir, porque não é todo mundo que você tem que respeitar a opinião, não. Perfeito. Nossa, genial. Eu acho muito boas suas dicas. Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com... Acho que a gente deu várias lições ali de casa, que se todo mundo fizer, acho que já tem um bom passo. Obrigada mesmo aí pela sua participação, Carol. Adorei esse papo que a gente teve. Acho que foi muito produtivo. Acho que fez uma horinha aqui riquíssima. Espero que todos vocês tenham curtido. Seguem lá, Carol. Carol aí tem uma proposta super legal. Não é à toa que tem tantos seguidores aí, né? A massa prova todo esse talento da Carol como comunicadora. E vocês viram aí pelas fases de efeito, quanto a Carol tem de conhecimento e quanto ela pode ajudar vocês nas suas carreiras. E aqui na Hero, continua acompanhando. A gente vai ser o mês de outubro todo aí do nosso circuito Hero. Então ainda vai ter outras lives, vão ter pessoas tão incríveis como foi a Carol. E obrigada mesmo, Carol. Obrigada a você, Sibeli, pelo convite. Gente, beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos vocês e continuem acompanhando aí as nossas lives do mês de outubro. Vai ter muita dica, muita coisa legal. Espero que todos tenham aproveitado. Até a próxima. Tchau, tchau.